Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Peço desculpas por não estar presencialmente nesse que é o segundo seminário de saúde e direitos das pessoas com deficiência, promovido pela OAB de Valinhos. No ano passado, eu estive presencialmente no primeiro evento, a convite da Juliana, e agradeço novamente pelo convite. E vamos conversar hoje sobre princípios de tratamento das pessoas com paralisia cerebral. É uma aula que tem muito conteúdo e eu vou tentar enxugar ao máximo aqui. Então, alguns slides talvez eu precise passar com um pouco mais rápido para que a gente consiga cumprir o tempo. Eu sou Felipe Barcelos, médico ortopedista pediátrico com enfoque em tratamento de pessoas com paralisia cerebral. Atendo em São Paulo, na clínica Get Moving, no Hospital Israelita Albert Einstein e na clínica em Joinville, onde eu estou agora gravando esse conteúdo. Também faço parte da Boni Learning, que é uma empresa de cursos para pessoas que trabalham com fisioterapia, terapia ocupacional e medicina. E agora acabamos de lançar o Instituto Físico com o objetivo de melhorar o acesso à pesquisa e ensino. Essa é minha família, que é por quem eu acordo todos os dias e estou feliz por agradecer pela oportunidade de tê-los comigo. Aqui um pouquinho das pessoas que trabalham comigo, porque trabalhar com pessoas com deficiência, promover saúde, transformar vidas com cirurgias depende de uma equipe grande. Então, à direita a gente tem a imagem do Dr. Amâncio, que é o meu principal e primeiro orientador. Ele é o sênior do grupo do Einstein, Dr. Francesco, e aqui a Dani e a Débora, que são fisioterapeutas do laboratório de marcha do Einstein, e aqui nossa equipe cirúrgica, o Dr. Fernando Oliveira, a doutora Tiala, a Patrícia. E por quem? Né? Trabalhamos para, de fato, impactar a vida das pessoas com deficiência, com paralisia cerebral e outras condições neuromusculares. Ser pai, ser mãe, já é um desafio, mas nós temos pelo menos alguma referência. Tivemos os nossos pais, ou pelo menos alguém que fez os papéis de pais e mães. Mas nessa espera tão sonhada e tão desejada para a maioria de nós, muitas vezes nós não estamos preparados para as mudanças que podem ocorrer. E essas mudanças incluem algum diagnóstico, a prematuridade, alguma doença que vai culminar com um mar de incertezas, e essas incertezas que nos fazem ter grandes dificuldades para enfrentar um diagnóstico como o diagnóstico de paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma condição motora que causa alterações progressivas motoras em razão de uma lesão cerebral que ocorreu no período da imaturidade, seja no período embrionário, fetal, no parto ou nos 2 primeiros anos de vida. E essa lesão cerebral, ela ficou para trás, ela ocorreu, mas os impactos eles são contínuos, porque é uma criança que está crescendo sobre a alteração do primeiro neurônio motor. E essa alteração do primeiro neurônio motor, ela basicamente ela vai causar uma perda de conexão do cérebro com o segundo neurônio motor, que é quem faz de fato a transmissão da informação para o músculo. Então esse músculo vai ser mais fraco, você vai ter uma alteração de seletividade, alterações de coordenação e déficits sensoriais causados por essa perda da conexão do segundo neurônio motor. Porém, o que a gente mais observa, que é a espasticidade, ela está relacionada com um outro fenômeno, que é um fenômeno que a gente chama de perda da inibição do segundo neurônio motor. É algo mais complexo, mas que é importante a gente compreender para entender o tratamento da pessoa com paralisia cerebral. Aqui é um modelo de um teste de reflexo, um martelo de reflexo batendo no tendão patelar. A informação sensorial chega no cono posterior da medula, entrega essa informação para o interneurônio e devolve para o músculo através de um neurônio motor que vai fazer essa contração involuntária.
Acontece que a lesão do primeiro neurônio motor, ela interfere nessa perda da inibição do segundo neurônio motor e deixa esse reflexo hiperativado. Então, esse reflexo hiperativado é o que faz a espasticidade ocorrer, a cocontração. E essas alterações espásticas colocam a criança numa posição dinâmica, por exemplo, aqui o equino, que com o passar do tempo podem estruturar deformidades, encurtamentos musculares e alterações articulares. Eu convido vocês a apontar a câmera para o QR Code, quem tiver algum familiar ou for uma pessoa com paralisia cerebral que ainda não se inscreveu no Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral, que é um esforço de fazer um trabalho de acompanhamento por 20 anos das pessoas com paralisia cerebral, para que tendo dados fiéis do Brasil, a gente consiga pressionar por políticas públicas. Dr. Gillette, lá no final do século XIX, falava que a maior barreira é a crença que nada pode ser feito pelas crianças com deficiência. 150 anos depois, essa frase ainda é muito atual, infelizmente. Então nós precisamos ter em mente que sim, há muito o que fazer. Para diagnosticar uma pessoa com paralisia cerebral, os exames de imagem podem ajudar. Uma ressonância magnética, uma tomografia, um ultrassom transfontanelar. Porém, 12% dessas crianças não tem nenhuma alteração no exame neurológico de imagem, mas ela tem uma alteração clínica, uma história de prematuridade ou de alguma alteração que pode ter sido a causa. E por isso que a gente chama isso de diagnóstico matrix, em que a gente coloca na avaliação da criança em consideração a história clínica, o exame físico, exames de imagem, classificações, sendo elas classificações como o GMFCS, o FMS, ou classificações de marcha quando a criança é capaz de andar. Então, o diagnóstico ele é clínico, pode ser ajudado pela imagem, mas o atraso do desenvolvimento motor desperta a atenção para uma possível paralisia cerebral que vai ser confirmada quando a gente junta essas informações nesse diagnóstico matrix. A classificação do GMFCS ela é muito importante porque ela nos dá possibilidade de comunicar e de prever o tratamento a longo prazo. E o que é o GMFCS? É uma divisão de 1 a 5 em crianças a partir dos 6 anos que são capazes de andar livremente nível GMFCS 1, aqueles que precisam de algum tipo de ajuda ou de órteses tipo 2, nível 2, aqueles que precisam de aditamento, seja muletas, órteses, GMFCS 3, e aqueles que só andam com a ajuda de terceiros e precisam de muito apoio, mas conseguem andar em casa ou na terapia, o nível 4. Já as crianças que não têm o controle da sustentação da cabeça, nem o controle do tronco, são classificados como GMFCS 5. Uma vez feito o diagnóstico, classificado o GMFCS, a gente tem um planejamento de vida. Mas se eu falei que o GMFCS só é muito claro a partir dos 6 anos, precisa esperar os 6 anos para planejar a vida? Não. Em virtude de um atraso motor, a gente já inicia a reabilitação, já inicia a fisioterapia, na verdade a habilitação. E nisso o papel do terapeuta é fundamental. Precisamos ouvir os pais e as mães porque eles conhecem as crianças. E de fato, os terapeutas têm um poder enorme porque eles que vão liderar esse tratamento. Mas ao receber o diagnóstico que pode assustar, sempre vai assustar, na verdade, por outro lado, temos a capacidade de agora traçar prognóstico, pensar no planejamento de vida. Então, por isso que o diagnóstico ele passa a não ser mais um limitador, mas uma orientação. Porque temos medo daquilo que não conhecemos. E uma vez que a gente conhece e sabe, a gente pode pensar em quando intervir. E na paralisia cerebral, a intervenção ela depende do tipo da paralisia cerebral, da idade da criança, da capacidade cognitiva, da gravidade, dos transtornos do movimento, se é espástico, se é distônico, se é discinético, se é atáxico. Quais são as metas? Qual é a dose? Quais são os procedimentos possíveis? Essa família tem um suporte social? Qual que é a condição financeira dessa família? Estão inseridos em terapias? Qual a fase do luto pela qual a família está passando? Como assim? O Dr. Paulo Selber comparou as fases do luto ao sentimento que os pais passam ao receber o diagnóstico de uma condição limitante da infância.
Então a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação são fases que todas as famílias vão passar. E não necessariamente essas fases são respeitadas a cronologia. Alguns ficam por muito tempo em uma fase ou para sempre. Mas precisamos buscar chegar num ponto de equilíbrio em que a vida com habilidades limitadas passa a ser compreendida como algo, sim, difícil, porém podendo ser maravilhosa. Cada criança é única, cada lesão, portanto, vai causar alterações diferentes. Nunca uma criança com paralisia cerebral é igual a outra. E o Dr. Paulo Selby coloca: o conceito de dose é fundamental para definirmos os tratamentos. Então é a dose certa para o paciente certo, no momento certo. E eu acrescento para a família certa. Porque quanto aquela família está disposta ou capaz de passar por determinadas situações. Então é importante a gente olhar para a criança e para a família, não apenas para as alterações musculoesqueléticas. Para isso, o Ken Child, que é um grupo do Canadá, desenvolveu um mnemônico com as F-words: Functioning, Family, Fitness, Friends, Fun and Future, para que nós não tenhamos apenas o olhar focado no motor, mas olhemos a criança como um global, até porque a independência é muito mais cognitivo e capacidade de comunicação do que, de fato, um controle motor ou a capacidade de andar. E é por isso que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas essa oração da serenidade. Deus dá-nos graça para aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas, coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa oração da serenidade, ela é tão necessária para tudo na vida e principalmente quando a gente está de frente de uma decisão sobre o que fazer com uma criança ou um adulto com paralisia cerebral. Para saber o que fazer, você tem que entender, então, da condição. Por exemplo, uma discinesia. Essa é uma pessoa adulta com hemiparesia, ou seja, uma paralisia unilateral, que afeta a parte motora e ele tem espasticidade e distonia, que são esses movimentos involuntários. Isso que ele está fazendo com a mão não é porque ele quer. Esses movimentos involuntários, eles parasitam o movimento assim, normal. maleável, mas tipo... O Gage fala que a distonia ela pode ser definida como mole como um macarrão e duro como uma tábua. Então, os agonistas e os antagonistas, eles contraem ao mesmo tempo, fazendo também um movimento torsional. Isso é a distonia. Esse paciente, após a aplicação de toxina botulínica, ele teve uma melhora e passa a conseguir controlar melhor os movimentos e até amarrar um cadarço. Então, assim, sabendo a causa e sabendo as possibilidades dos tratamentos, agora sim ele está mexendo as mãos. Uma coisa impressionante que eu nunca fiz na vida foi isso aqui. A vida dele? Não, mas melhorou consideravelmente. Esse é um paciente que tem uma ataxia. Perceba que ele faz movimentos coreicos. Parece que ele está dançando. Coreia, do grego, é exatamente dança. Por isso, coreografia, ou seja, a sabedoria da dança, a grafia da dança. Então, o movimento coreico ou coreoatetósico é diferente da espasticidade, que é diferente da distonia. A espasticidade é a resistência ao estiramento passivo, velocidade dependente. E quando a criança ela tem apenas espasticidade, você tem um tratamento. Se ela tem espasticidade associada à distonia, você pode ter outro tratamento. Mas é importante que a gente não confunda, por exemplo, o que é espasticidade do que é contratura. Porque se a criança não tem contratura, você não vai fazer uma cirurgia ortopédica. E esse gráfico ele mostra exatamente isso. Que no início da vida, até os 5, 6 anos, a maior parte dos nossos esforços estão em controlar o tônus. E deve-se evitar cirurgias muito precoces, por exemplo, de alongamento de tendão de musculatura antigravitacional, como o tríceps sural. E aqui nessa fase que nós vamos considerar, por exemplo, fazer a aplicação de toxina botulínica ou fazer uma risotomia dorsal seletiva. Então, não realizar alongamentos em músculos que são puramente espásticos. Aqui a gente vai pensar em prevenção de deformidades e, principalmente, vigilância e tratamento de deformidades. Quais são as metas? Envolver a família, buscar objetivos e traçar objetivos que são alcançáveis. Qual é? É melhora da dor? É melhora da marcha? É a melhora do grau de espasticidade? Por exemplo, os quadris.
Por que a gente se preocupa tanto com os quadris nas pessoas com paralisia cerebral? O quadril é uma fonte de preocupação, por quê? Porque quando há uma lesão do quadril, e ela é bastante frequente, as alterações são muito incapacitantes. E a etiologia, a causa, é o desequilíbrio de forças, que pode ser por fraqueza, por hipotonia, por espasticidade. Mas esse desequilíbrio muscular que faz uma progressão lenta, porém progressiva, da deformidade do quadril. Aqui um esquema mostrando em vermelho os flexores do quadril e azul o adutor, causando essa força resultante em verde, que coloca o quadril em risco e olha como que ele luxa. Aqui é o normal, aqui ele luxado. A gente passa a perceber que esse quadril está saindo do lugar progressivamente. E quanto maior o índice, o nível do GMFCS, maior o risco de progressão. Perceba que em 90% dos níveis 5 há um risco de luxação do quadril. Então há uma importante relação entre a gravidade do GMFCS e o risco de luxação. Mas tem outras coisas que contribuem. Por exemplo, um quadril em ventania. Olha, parece que bateu um vento e jogou esse quadril todo para um lado. Escoliose, diferença de comprimento, obliquidade pélvica. Essa é uma criança hipotônica, que também está com o quadril subluxado. Olha como é que o quadril está caminhando para uma luxação. E o índice de luxação é igual em hipotônicos em hipertônicos. Então a luxação do quadril ela pode no início não ter dor. E a gente não usa a dor como critério de diagnóstico. Quando já tem dor, isso é um sinal de gravidade. Então não espere ter dor para buscar o ortopedista. Olha essa criança hipotônica, que é um paciente meu, entre essa imagem que ele tinha 50% de subluxação para essa que ele tem 80%, 85%, foram só 8 meses. Então a progressão ela é insidiosa. E aqui eu fiz uma imagem dinâmica mostrando que esse menino de pé, o quadril praticamente sai do lugar. E de perna fechada, o quadril sai completamente. E fica forçando essa borda do acetábulo. E isso coloca o quadril em luxação. E deformidades. Olha esse paciente com 5 anos, ele tinha uma cabeça luxada bilateralmente, porém ainda com formato adequado. Olha com 9 anos a cabeça triangular. Então é isso que a gente não quer. Esse menino foi operado, reconstruiu o quadril dele, porém ainda há um risco de ter dor, porque ele foi operado, feita a reconstrução, já no momento em que a cabeça estava muito deformada. E o ideal é não esperar. Essa é uma paciente que chega para mim com o quadril luxado pela 4ª vez e ela tinha apenas 6 anos, já tinha sido operada. Essa perna direita dela não abria. Olha esse quadril direito, operado previamente por outra equipe, mas fora do lugar. Então é preciso entender o momento certo, a dose, quando operar e por que operar. Para também não ficar operando muito cedo, com técnicas X ou Y. Como assim? É importante a gente compreender e tomar decisões a longo prazo. Mas uma vez que começa a ter dor, piora a espasticidade, fica mais desequilibrado, lesa mais a cartilagem, deforma mais a cabeça, dá mais dor, isso vira um ciclo vicioso. Então, o ideal é prevenir. E como que a gente previne? A gente previne fazendo vigilância dos quadris. Mas como que faz vigilância? Radiografia seriada, exames clínicos seriados, e se você observou que tem um problema, você intervém. Então, aqui o modelo da radiografia, e o fisioterapeuta precisa aprender a fazer essa radiografia e fazer a vigilância. Aqui um quadril do lado direito luxado de uma criança muito nova. Sugiro que baixem esse aplicativo do HipScreen. Aqui ele tem guidelines, perguntas frequentes, quando indicar para um ortopedista avaliar. E um outro aplicativo que eu sugiro que baixem é o CPUP, um aplicativo sueco que faz essa avaliação radiológica progressiva. E nós podemos fazer cirurgias preventivas, como essas primeiras, reconstrutivas, ou cirurgias de salvamento, que são cirurgias que quando você já não perdeu aquele quadril. Então a gente não quer chegar. Onde que a gente não quer chegar? A gente não quer chegar na dor. E o objetivo final, para quem não anda, é que esse quadril seja indolor, funcional, no aspecto de trocar fraldas, de sentar, de fazer uma marcha terapêutica. E para aqueles que têm uma deambulação comunitária, que o quadril seja estável, equilibrado e sem dor. A cirurgia preventiva, que a gente chama de crescimento guiado, é uma técnica nova que se mostra promissora, alternativa para pelo menos retardar ou reduzir a necessidade de procedimentos maiores. Aqui uma cartilagem de uma peça anatômica de um bebê, mostrando aqui o acetábulo, aqui a cabeça do fêmur,
que é muito mais cartilaginoso no bebê e vai ficando, obviamente, no adulto mais ossificado. E o crescimento guiado, ele visa exatamente travar essa cartilagem do crescimento para que essa criança cresça o quadril direcionando para dentro dessa cavidade articular, mudando essa angulação cérvico-diafisária. Quem é o paciente ideal? Paciente que tem um índice de subluxação entre 20% e 70% e que seja novo. Por que precisa ser novo? A partir dos 2 anos de idade, e idealmente abaixo dos 5. Por quê? Porque a gente precisa, antes da cabeça, sair do lugar que ela seja guiada ao crescimento, para ter um resultado satisfatório. Esse é o guideline da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, lançado em julho desse ano, que é uma diretriz que inclui a epifisiodese como uma opção de tratamento. Vocês não vão conseguir ver essa imagem, mas joguem na internet, vai no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, que está lá o fluxograma, bem como o texto. Essa criança, por exemplo, tem 50% de subluxação. E aí? Você vai reconstruir numa criança que só tem 3 anos e esse grau de subluxação e é deambuladora? Tá vendo? Como que não é só o não deambulador, o deambulador também pode subluxar. Então, uma criança que anda e ainda assim está com o quadril em risco. Então, foi sugerido fazer epifisiodese e ele está segurando. Já tem 6 meses de cirurgia e esse quadril melhorou ao invés de piorar. Essa outra criança também foi feita a epifisiodese, ele estava com 66% de subluxação, cresceu muito 6 meses depois, passou a 45%. E o arco de Shenton, que é essa continuidade da cortical medial do fêmur com o forame obturatório, no caso dele aqui, ó, normalizou. Como assim? Olha aqui, ó, era quebrado e aqui agora é fluido. Então, é uma alternativa, não é nenhum milagre, mas pode e deve ser usada. E quando tem uma tenotomia, uma necessidade de tenotomia dos adutores, a gente associa a tenotomia dos adutores à epifisiodese. E o tempo vai dizer o quanto que essa cirurgia realmente é importante, mas é importante ter isso no radar. Aqui uma criança de 2 anos que estava com o quadril luxado. Se você reconstrói muito nova, fica igual aquele caso que eu mostrei, que a criança operou, luxou e chegou para mim de novo luxado. Então a epifisiodese para essa paciente, por exemplo, foi uma opção de ser uma cirurgia menos invasiva, foi feita associada ao tratamento da espasticidade com a bomba de baclofeno. A espasticidade pode ser tratada com risotomia, que é uma neurocirurgia, pode ser tratada com bomba de baclofeno. E para ela eu fiz a tenotomia, fiz a epifisiodese e fiz uma cirurgia no acetábulo. Ela estava com o quadril completamente luxado e depois ela consegue ficar de pé com a pelve equilibrada. Resolvi a vida dela? Talvez não, mas eu melhorei muito. Porque se eu tivesse feito a reconstrução com 2 anos, com certeza ia luxar. Existe um estudo de Harvard, do Dr. Ben Shaw, que mostra que 100% dos quadris que são reconstruídos abaixo dos 4 anos precisam ser reoperados. Então, por isso que a epifisiodese ela entra com uma possibilidade de retardar ou atrasar. Mas a osteotomia ela é uma ótima cirurgia. E para quem que ela é uma ótima cirurgia? Essa é uma osteotomia varizante femoral derrotatória associada a uma osteotomia de teto acetabular. Ela é ótima para pacientes que têm mais de 40% de subluxação, uma idade acima dos 4 anos e a ausência de displasia, você não faz o teto. Quando tem uma displasia acetabular, igual a esse daqui, ou uma extrusão maior do que 50%, a gente associa a cirurgia de Degas, que foi o que foi feito aqui, para essa menina, para a Giovana. Então, essa é a cirurgia de Degas, o esquema. Aqui um paciente pré-operatório, pós-operatório e 1 ano depois já retirado as placas. E é isso que a gente quer, uma criança que fique de pé. Ele é um nível 4, 5, mas ele estava com o quadril luxado e agora ele está com o quadril simétrico, indolor. E aquela menina que chegou para mim assim? Pois é, não abri a perna, essa direita travada, fizemos de novo o tratamento. Agora ela abre a perna, está feliz, está rindo em casa, mas não é milagre, é planejamento, é tratamento duro, é equipe, uma estrutura hospitalar, uma estrutura de reabilitação, uma família engajada e as deformidades rotacionais. Esse daqui é um paciente que tem uma deformidade rotacional, uma marcha de agachamento, um crouch, flexo fixo estruturado de joelho. O que fazer para esse paciente? Fizemos exame de marcha, definimos que ele precisava fazer o tratamento
do braço de alavanca rotacional do quadril esquerdo e não do direito, porque o exame de marcha me deu essa informação, associado a uma osteotomia extensora do joelho. E assim foi feito em janeiro desse ano. E 3 meses depois ele está dando assim. De novo, não é mágica, é planejamento, é trabalho duro, é família engajada, é reabilitação. Existe a cirurgia de Magesto Frost, que a gente pode fazer para tratar o rotacional também. Esse aqui é um paciente que andava com esse lado esquerdo bem rodado interno. Foi feita a cirurgia, já uns 5 anos atrás, eu ainda tinha cabelo e cabelo escuro. E ele melhorou o plano rotacional. Cresceu, agora vai precisar talvez fazer uma outra cirurgia, mas melhorou. Olha essa menina, que estava andando muito agachada. São exemplos de distúrbios de braço de alavanca, patela alta, alterações rotacionais, pé rígido. Aqui um pé rígido pré e pós-operatório, as opções de tratamento que nós temos. Um pé plano flexível, pré e pós-operatório. Então existem várias cirurgias que a gente pode fazer. Aquela menininha que estava andando agachada, fizemos a epifisiodese anterior do joelho, tratamos o problema do flexo diferente do Gabriel, que foi a osteotomia. Mas o resultado também foi uma marcha com extensão completa. De novo, trabalho duro, análise de marcha. Aqui o exame de marcha sendo feito no laboratório do Einstein. Já estou estourando o tempo que foi me dado, então vou passar um pouco mais rapidamente, mas aqui a pessoa é colocada para andar e ela precisa ter capacidade de andar para se transformar todas essas informações em gráficos matemáticos. Então a criança com paralisia cerebral, ela precisa ser individualizada. Nem tudo é cirurgia. Olha esse menininho, 2 aninhos, é equino. Chega para mim sem diagnóstico. Mas 2 colegas já tinham indicado cirurgia. Eu falei, não, mas 2 anos, vamos fazer um gesso. Chega com esse equino, levamos para o hospital, fizemos o gesso, botox, o pé dele ganhou extensão. Esse é outro paciente, também novo, espástico, já com um encurtamento grave do lado esquerdo, direito, aliás, e o lado esquerdo mais espástico, menos encurtado. Falei, faz uma riso. O doutor Alencar lá do Piauí fez uma risotomia, já melhorou bastante. Aqui, na reabilitação pós-riso, mas o pé que estava rígido, travado, a riso não trata. Porque tratar a espasticidade para o lado esquerdo quase que resolveu, mas para o direito ele tem uma deformidade. E aí, qual que foi a minha sugestão? Faz um gesso também. Então nem tudo é cirurgia. Fizemos o gesso, conseguiu alongar, e aqui ele, poucos meses depois de ter feito risotomia e gesso seriado. De novo, planejamento, trabalho em equipe, tratamento da espasticidade, tratamento do encurtamento, adiamento de cirurgia ortopédica. E aqui essa criança já agora, esse mês, quase 1 ano da risotomia. Vai devagarzinho até no papai, vamos. Ganhou até um pouquinho de peso, olha a diferença. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é isso. Nossa. Tem muitas coisas que podemos fazer pelas pessoas com paralisia cerebral. Mais uma. Não podemos desistir. Aqui eu mostrei uma pincelada rápida das opções de tratamento e convido vocês a conhecer mais o meu trabalho entrando no Instagram, dr.felipebarcelos. Qualquer dúvida que eu puder sanar, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado, Bruna Gazola. Muito obrigado, Juliana. Parabéns ao AB de Valinhos pelo evento e espero no próximo ano estar presencialmente com vocês. Para o ano que vem, teremos vários eventos voltados para as pessoas, para as famílias de pessoas com paralisia cerebral. Vamos rodar o Brasil conversando e trazendo informações de qualidade. E em abril de 27, daqui a 1 ano e meio, teremos o nosso evento do Einstein, que é o 2º Simpósio Internacional de Paralisia Cerebral Einstein, que também vai ser aberto para as famílias participarem. Então, encontro vocês e até breve. Tchau, tchau.